O filme Sicário, Terra de Ninguém, de 2015, dirigido por Denis Villeneuve, é um thriller de ação que explora os limites da moralidade no contexto da guerra contra o narcotráfico. O filme segue a história de Kate, uma agente do FBI que é recrutada para uma operação secreta do governo dos Estados Unidos para ajudar a combater o tráfico de drogas na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Nesta operação, Kate se junta a uma equipe liderada por Matt, um oficial da CIA, e Alejandro, um consultor de segurança com um passado misterioso. Juntos, eles realizam missões secretas, e logo Kate descobre que os métodos da equipe são imorais e extremamente questionáveis. A operação se desenrola com um cenário violento e sombrio, onde a linha entre o certo e o errado se torna cada vez mais tênue. Conforme Kate se aprofunda na operação, ela descobre que Alejandro tem um motivo pessoal para sua participação, que envolve vingança contra um dos cartéis de drogas. O filme explora a ideia de justiça e os métodos brutais que são usados em uma guerra sem fim contra o tráfico de drogas, enquanto Kate se vê dividida entre seguir suas ordens ou lutar contra o que vê como práticas injustas. O filme termina de forma ambígua, com a moralidade das ações dos personagens em questão e uma sensação de desolação, mostrando o impacto da violência e da corrupção no sistema judicial e nas pessoas envolvidas. O enredo é marcado por cenas tensas e de ação, com um tom sombrio que questiona até onde os personagens estão dispostos a ir para combater o crime. Sicário, Terra de Ninguém é um filme que não apenas apresenta a narrativa de ação, mas também mergulha em uma análise profunda das questões morais, filosóficas e políticas envolvidas na guerra contra o narcotráfico. Através de seus personagens e do enredo, o filme questiona os limites da ética, da justiça e da moralidade, usando simbolismos visuais e narrativos que ampliam essa reflexão. Agora vamos analisar algumas das principais filosofias e simbolismos presentes no filme. O choque da moralidade e a desumanização. O personagem de Kate representa uma moralidade tradicional, aquela que acredita em justiça dentro dos limites da lei e da ética. Ela começa o filme com um idealismo profissional, buscando fazer a coisa certa no contexto da luta contra o narcotráfico. No entanto, à medida que se envolve nas operações secretas e questionáveis do governo, ela começa a perceber que a justiça que está sendo feita é, na verdade, imoral e muitas vezes ilegal. O dilema moral de Kate reflete a filosofia kantiana, que enfatiza a moralidade objetiva e o respeito aos direitos humanos, independentemente das circunstâncias. O filme, ao introduzir a equipe liderada por Matt e Alejandro, coloca em contraste uma visão mais utilitarista e pragmática da justiça. Para Matt e Alejandro, os fins justificam os meios, e suas ações, por mais brutais e ilegais que sejam, são consideradas necessárias para atingir o objetivo final de erradicar o tráfico de drogas. Essa visão pragmática remete à filosofia utilitarista de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, que defendem que a moralidade é definida pela maximização do bem-estar geral, mesmo que isso envolva sacrifícios individuais ou ações moralmente questionáveis. A linha tênue entre o bem e o mal e o simbolismo da fronteira. A fronteira entre os Estados Unidos e o México é um dos símbolos centrais do filme, funcionando não apenas como um local físico, mas também como uma metáfora para a linha tênue entre o bem e o mal e o certo e o errado. A fronteira, representada como um território de transição, é um lugar onde as leis e as normas éticas se desfazem, e é onde a violência se torna uma linguagem comum. E em muitos momentos do filme, a fronteira parece ser um espaço liminar, onde as regras da moralidade convencional são distorcidas, refletindo o colapso da ética tradicional diante da realidade brutal da guerra contra o tráfico. Este simbolismo também remete ao conceito de limiar da filosofia existencialista, especialmente nas obras de Sartre, que discutem como o ser humano é jogado em um mundo sem sentido, onde ele deve criar seu próprio valor e identidade, muitas vezes tomando decisões que desafiam a moralidade convencional.
A fronteira, nesse sentido, é um espaço onde as escolhas não são simples e onde o personagem deve definir quem ele é diante da necessidade de sobrevivência ou da busca por vingança. A vingança e a justiça. Alejandro, interpretado por Benício Del Toro, é o personagem que representa uma abordagem filosófica mais radical em relação à justiça. Sua busca implacável por vingança contra o cartel responsável pela morte de sua família está enraizada em um entendimento de justiça que se distancia completamente do conceito legalista e humanitário defendido por Kate. Alejandro pode ser visto como um exemplo do conceito de justiça retributiva, que busca punir os responsáveis por um mal de forma proporcional ao sofrimento causado. Porém, seu comportamento também remete à filosofia do niilismo, especialmente na maneira como ele vê o mundo e a guerra contra o narcotráfico. Para Alejandro, não há espaço para leis ou moralidade em um mundo onde a violência é a única resposta viável. Ele é um personagem que encarna a destruição do idealismo e da moralidade tradicional, já que sua busca por vingança é conduzida pela ideia de que não há justiça no sistema atual, apenas a necessidade de restaurar um certo equilíbrio pessoal, mesmo que isso signifique ultrapassar os limites da ética. Além disso, Alejandro também reflete o conceito de anti-herói, onde o personagem, ao invés de representar um modelo moral, é mais complexo e muitas vezes indefinido em termos éticos. Ele pode ser visto tanto como uma figura trágica, quanto uma manifestação de uma moralidade mais pragmática e cínica. O elemento do destino e o impossível controle da violência. Uma das questões filosóficas que permeiam o filme é a ideia de que a violência e a corrupção são inevitáveis, imunes ao controle humano. O filme sugere que a guerra contra o tráfico de drogas é um ciclo vicioso que nunca terá um fim definitivo, pois as ações dos envolvidos, em última instância, apenas perpetuam mais violência e corrupção. Esse conceito reflete a filosofia do determinismo, que afirma que os eventos são resultados inevitáveis de causas anteriores e que os indivíduos estão, em certa medida, presos em um destino inevitável. O cenário do filme, repleto de violência e caos, ecoa o pessimismo filosófico de autores como Camus, que acredita que a vida é essencialmente absurda e que o ser humano está condenado a lutar contra um sistema que não oferece uma solução real. A violência então se torna uma força inevitável e ao mesmo tempo sem sentido que os personagens enfrentam, sem poder escapar de seus próprios destinos. O papel do Estado e o princípio da soberania. Em um nível mais político, o filme examina a filosofia da soberania do Estado e seu papel na manutenção da ordem. A operação liderada por Matt é uma clara manifestação do poder do Estado que transgride os limites legais e éticos em nome da segurança nacional. O filme coloca em questão os direitos do Estado de exercer a violência de forma clandestina sem o devido processo legal. Isso remete à teoria do contrato social de Rousseau, onde um indivíduo cede parte de sua liberdade para o Estado em troca de proteção. Mas o filme sugere que essa proteção muitas vezes vem acompanhada de abusos e do distanciamento da verdadeira justiça. Ao longo do filme, a ação do governo e suas operações secretas parecem se distanciar da visão russoniana de um contrato social baseado no bem comum, sendo mais um reflexo do uso do poder para sustentar uma ordem que se baseia em um ciclo de violência e corrupção. Isso expõe a fragilidade das instituições e a crítica ao uso excessivo do poder para fins pessoais ou políticos. Conclusão: Sicário, Terra de Ninguém é um filme que mergulha profundamente na ambiguidade moral e filosófica, questionando até que ponto a violência é aceitável em um mundo corrompido e caótico. O filme apresenta uma crítica poderosa à guerra contra as drogas, à corrupção estatal
e a moralidade flexível dos envolvidos neste conflito. Através de seus personagens complexos e de um simbolismo forte, o filme propõe uma reflexão sobre os limites da ética, a justiça e o destino, questionando se é possível manter a moralidade em um mundo onde a violência e a corrupção são as forças dominantes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigado por assistirem e não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito e se curtiu o conteúdo não se esqueça de deixar o like para ajudar no crescimento do canal.